A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a ética. Lembrando que esse vídeo faz parte da nossa playlist A Mensagem do Reino. E essa playlist tem a finalidade de apresentar essa característica da mensagem do reino, que é alterar a estrutura do homem para que ele consiga ficar adequado para entrar no reino de Deus. Lembrando que Jesus Cristo falou que é necessário o homem nascer de novo para entrar no reino de Deus, e João Batista também, seguindo a mesma filosofia, disse que era necessário o arrependimento porque era chegado o reino de Deus. E a palavra arrependimento no grego significa mudança de mente, mudança de comportamento. Então, hoje nós vamos falar sobre o cristão e a ética. Já falamos sobre o cristão e a intenção, mostrando a importância que a intenção tem no processo de avaliação de Deus. E agora vamos falar sobre o cristão e a conduta, né? Lembrando que cristianismo ele está intimamente ligado com a conduta, tá certo? Não existe cristianismo sem prática. Atualmente, nós vivemos uma inversão de valores, onde o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. A sociedade atual está mergulhada nesse contexto de inversão de valores. E o cristão acha que ele não pode fazer nada para melhorar tal situação, a não ser orar. Só que não é isso que a Bíblia orienta. O cristão ele deve sim orar, isso é indispensável. Entretanto, a Bíblia diz que o cristão pode exercer um papel para evitar que essa inversão de valores cresça e de fato fique estabelecida. E para a gente começar a nossa conversa, o primeiro ponto que o cristão tem que fazer é obedecer a Deus. Isso fica claro em um texto que a gente vai fazer a leitura. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3. Lembrando que essa passagem faz parte do discurso do Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, a sua essência é mostrar as características do cidadão do reino. Então, toda pessoa que for entrar no reino de Deus tem que ter essas características que esse sermão vai descrever, que inicia aqui no capítulo de número 5 e vai até o capítulo de número 7 de Mateus. Vamos fazer a leitura? Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então Jesus Cristo aqui, ele transmite essa mensagem, e para a gente entender o que Jesus Cristo acabou de falar aqui, é necessário a gente
procurar dar significado a alguns elementos que Jesus Cristo aqui direcionou ao cristão. Vou dar exemplo. Jesus Cristo aqui fala que o cristão, ele é o sal e a luz deste mundo. O que Jesus queria dizer com isso? Vamos fazer analogia aqui. Para a gente entender melhor, a gente precisa ter a noção do que o sal significava para a cultura da época. Lembrando que naquele período não existia eletricidade, então não tinha uma forma de conservação de alimento como a gente tem hoje. Então o sal, uma das suas aplicabilidades era ser usado para conservação de alimentos. Lembrando que o processo para o alimento ficar estragado era a questão da proliferação de bactérias. E as bactérias precisam de líquidos para fazer tal ação. E o sal, ele tem essa propriedade de fazer uma retenção de líquidos. Então, era aplicado o sal no alimento, e essa propriedade do sal de reter a água evitava que o alimento ficasse estragado. Então, o sal era usado para conservar os alimentos. Isso não é tão estranho, porque algumas comidas típicas ainda utilizam a mesma abordagem. Tá certo? Então, o sal era usado para isso, na época. E quando Jesus Cristo faz referência dizendo que o cristão é o sal deste mundo, ele está utilizando essa figura de linguagem. Ou seja, ele está dizendo que o cristão vai exercer uma tarefa de preservação moral no mundo. Ou seja, para que o mundo não fique estragado moralmente, ou seja, os seus valores fiquem corrompidos, o cristão ia exercer essa tarefa de preservação. Então, olha só como o cristão, ele tem uma influência nessa questão de um mundo perder os seus valores éticos e morais. Então, ou seja, se o cristianismo ele for exercido da maneira bíblica e da maneira que as escrituras prevê, o cristianismo vai evitar que o mundo fique estragado nessa questão da moral e da ética, ou seja, perda os seus valores. Existe essa inversão de valores, como a gente fez referência no início do estudo. Entretanto, a gente está vendo um crescimento, da perversão moral e essa inversão de valores. Numa clara demonstração que se está crescendo, não existe o conservante para evitar isso. E quem é o conservante? O cristão, o cristianismo. Então o cristianismo está deixando de exercer a sua função de preservar o mundo da corrupção moral. Tá certo? Outra coisa que o sal tem, outra propriedade, é que o sal dá sabor. O sal, além de ser um conservante, ele também é usado como tempero. Não só naquela cultura, como na cultura contemporânea. Então, isso também traz um significado ao que Cristo quis dizer. Ou seja, é o cristianismo que dá sabor para as pessoas, relacionado ao evangelho. Então as pessoas vão sentir sabor a se aproximar do evangelho, a pertencer ao evangelho, se o cristão transmitir esse sabor. Então, ou seja, o cristão tem essa finalidade, nessa tarefa, essa missão, atrair as pessoas para o cristianismo, as pessoas encontrarem sabor, gosto nas coisas de Deus. Outra característica aqui que Jesus Cristo carimbou o cristão é relacionada à luz.
Qual é a tarefa da luz de uma forma em geral? Clarear um ambiente. Deixar um ambiente que outrora era escuro, desconhecido, um ambiente claro, que você conhece a sua geografia. Vou dar exemplo. Se eu entro em um quarto e esse quarto está escuro, eu não sei os obstáculos que aquele quarto pode ter. E eu posso tropeçar e cair. Uma vez estando claro, eu consigo enxergar o obstáculo, identificar o obstáculo e desviar daquele obstáculo, evitando uma possível queda. Então, olha só uma das finalidades da luz. Então, baseado nessa interpretação, o cristão, ele sendo a luz do mundo, ele mostra o caminho para o homem, para a humanidade, dizendo, olha, esse é o caminho correto. É esse o caminho que você tem que trilhar. E vai mostrar os obstáculos deste caminho. Ou seja, olha, esse obstáculo vai fazer você cair. Olha, essa prática, essa falta de moral, essa falta de ética, vai fazer você cair futuramente. Você vai tropeçar nisso. Então, o cristianismo tem essa característica, essa propriedade de iluminar o caminho para a humanidade seguir. E Jesus, ele é bem claro quando ele diz que é impossível o cristianismo não exercer essa função. Ele diz que é impossível você acender uma luz e colocá-la debaixo de uma vasilha. Não faz sentido. Faz sentido você acender uma luz e colocar debaixo de uma vasilha. Então, ou seja, a propriedade, os benefícios do cristianismo têm que ser exercidos. Não é para ser uma questão neutra. Ou seja, essa característica não pode ser neutralizada, ela tem que ser exercida. É impossível ser cristão e não transmitir essas qualidades. Se eu não transmito essas qualidades, simplesmente eu não sou cristão ainda, autêntico não. Então, dada essa introdução, a gente vai ver uma outra característica da igreja. Ou seja, baseado nesse pressuposto que a gente está levantando aqui, com a palavra de Deus, ela é harmônica, ou seja, ela não entra em contradição, e a perfeita compreensão da palavra de Deus é justamente entender o texto e o contexto, não isolar um texto. A gente vai mostrar que Paulo entendeu essas propriedades da igreja, essas qualidades da igreja, esse papel da igreja. E ele escreve o seguinte para Timóteo. Vamos fazer a leitura. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha só que bela declaração e como está em harmonia com o que Jesus Cristo falou. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. O que significa isso? Então a gente precisa entender primeiro aspectos arquitetônicos para a gente conseguir extrair alguma informação. Vamos lá. Para a gente construir uma casa, a gente precisa ter uma coluna. A coluna é uma das principais estruturas de uma casa. Então você tem um fundamento, sobre o fundamento você coloca uma coluna que vai dar sustentação a toda a casa. A casa não vai cair devido àquela coluna ou aquelas colunas.
E Paulo está dizendo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, ou seja, a verdade não vai cair no mundo enquanto a igreja permanecer nele. Porque ela tem esse papel ético, ela tem esse papel moral. Então, ou seja, o mundo ele só pode desabar eticamente ou moralmente se a igreja não estiver na terra, porque aí ele não tem essa coluna que vai manter a verdade ali de pé. Então, ou seja, olha só como essa passagem até explica o que Cristo falou anteriormente. Então, olha o papel da igreja no mundo. Então, quando o pecado começa a crescer no mundo, a gente começa a perceber que a igreja está deixando de exercer o seu papel. Que ela é como se fosse um freio a isso. Não é que ela simplesmente vai liquidar, ela vai retardar o crescimento, a evolução disso. Ela é um elemento que vai controlar. Então, a partir do momento que a gente observa essa inversão de valores aumentando, a gente tem que fazer uma revisão do nosso papel como igreja aqui no mundo. Se de fato a gente está executando. Então, voltando aqui ao nosso estudo, então vamos lá. Vou fazer duas afirmações aqui. O mundo, ele só não está pior moralmente e eticamente porque a igreja está no mundo. Mas o inverso também é verdadeiro. O mundo só não está melhor moralmente e eticamente porque a igreja não tem exercido o seu papel plenamente. Então, como isso aqui é um vídeo, você pode voltar nesse trecho. Eu não vou ficar aqui repetindo para ele não ficar longo, tá certo? Mas entenda essa afirmação, essas duas afirmações que eu fiz aqui. Então vamos lá. A igreja tem esse papel, o cristianismo tem esse papel, o cristão tem esse papel de ser sal deste mundo, ou seja, preservar o crescimento dessa questão que pode levar o mundo a ficar estragado moralmente e eticamente. Ele também dá sabor às pessoas para com o evangelho. O cristão e o cristianismo vai ser a luz para mostrar e apontar os obstáculos que podem fazer as pessoas tropeçar. Então ele vai mostrar o caminho verdadeiro para a humanidade, o caminho correto e apontar os obstáculos. Olha, esse pecado, essa conduta não é ética, não é moral pelo cristianismo. E Paulo fala que isso vai resultar na igreja ser a coluna e firmeza da verdade, e ele vai dizer que a gente tem que ser o exemplo. Então, ou seja, se a igreja ela tem um pensamento ideal de um mundo, ou seja, onde a ética prevalece, onde a moral prevalece, ela tem que dar exemplo. Então, ou seja, ela tem que ser o exemplo desse idealismo. Vamos ver isso na palavra de Deus? Então vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha só o que Paulo diz.
Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, ou seja, o cristão não só pode falar para o mundo o que é correto, o cristão tem que praticar, dar o exemplo daquilo que é correto e verdadeiro. Aí agora eu pergunto, será que a atitude do cristianismo hoje está dando esse bom exemplo ao mundo de como as coisas devem ser? Será que o cristão está fazendo isso? Vamos lá. Existe um mal ou algum efeito negativo na malconduta do cristão? Sim. Vamos fazer a leitura. Jesus Cristo adverte. O correto é os cristãos dar o bom testemunho. Ser tudo isso que a gente já tem falado neste ensinamento. Mas vamos fazer aqui um caso hipotético de que o cristão não pratique isso. Ou seja, ele não seja o sal da terra, a luz deste mundo, e nem seja a coluna e firmeza da verdade. Não venha dar o bom exemplo. O que vai acontecer? Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo de número 18, versículo de número 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Então, ou seja, Jesus está dizendo que há sim um prejuízo quando você não é exemplo, quando você não pratica, você não exerce esses princípios que a gente acabou de ensinar aqui. E o dano é sobre a própria pessoa que está deixando de fazer tal ato. Existe esse dano imediato, ou seja, Deus vai castigar um dia tal pessoa. Provavelmente a pessoa não vai entrar no reino de Deus, vai perder sua salvação por este motivo. E, além disso, ele também traz um prejuízo à obra de Deus, que as pessoas acabam dizendo que a igreja não é aquilo que ela diz ser. Porque muitas vezes você pega um caso que não pratica os preceitos cristãos e a humanidade generaliza, acha que o cristianismo inteiro está daquele jeito. Então tem essas duas esferas de dano aí. E Jesus deixa claro aqui na advertência, existe sim um dano. Então, irmão, se você não está fazendo isso que a gente está ensinando aqui, você vai ter um dano. E Jesus nem explica o dano. É algo terrível, porque ele descreve esse dano como um ai, né, entre aspas, ai. Então é coisa terrível. Outra forma de o cristão preservar a ética deste mundo é com a pregação. Então, além da prática, ou seja, de ele pregar através dos seus próprios atos, agora ele vai pregar com a sua palavra, com a sua voz. Então, outra forma é a pregação, ou seja, denunciando através da pregação as práticas que são pecado. Então, se hoje o pecado ele está viralizando no mundo, virando uma coisa normal, é porque a igreja está deixando de ser aquilo que a gente já trabalhou nesse estudo e deixando de pregar, denunciar o pecado através da pregação.
Vamos fazer a leitura? Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14. Olha só como é interessante o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra essas lacunas que a gente não preenche e que faz total diferença, tanto para nós como para o cristianismo de uma forma em geral. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, ou seja, como é que as pessoas vão saber que tal conduta é pecado se a igreja não denuncia? Fica difícil. Então, uma das razões para o aumento do pecado é esse diagnóstico que a gente está dando aqui nesse estudo. A igreja deixou de ser sal e luz deste mundo, deixou de ser exemplo, deixou de ser coluna e firmeza da verdade e, além disso, tem deixado de denunciar o pecado através da pregação. É por isso que hoje há um crescimento exponencial da homossexualidade, do adultério, da prostituição, do aborto, enfim. Por que essas coisas estão sendo normalizadas? Porque a igreja deixou de denunciar elas como anormalidades, tá certo? Então é necessário esse trabalho da igreja. Então, para finalizar aqui o nosso estudo, a gente precisa voltar ao cristianismo autêntico. Ou seja, esse estudo dá um diagnóstico. A gente precisa, de fato, ser cristão. Às vezes a gente acha que não tem como a gente saber se a gente é um cristão ou não. Dadas as características de um cristão e a gente não estar compatível a essas características, isso é a maior prova de que a gente não é um cristão. Então não preciso esperar chegar o dia do arrebatamento da igreja ou então o dia do juízo final para eu saber, eita, eu não era um cristão ou eita, eu era um cristão. Não precisa. As nossas práticas vão deixar isso claro. Então, recado final. A gente precisa ter a característica de um cidadão do reino. A gente fez a leitura aqui de uma partícula dessas características. Então, irmão, se você quer entrar no reino de Deus, é necessário você nascer de novo. E uma dessas características que vão mostrar esse novo nascimento é essa questão que nós estamos falando aqui, o relacionamento entre o cristão e a ética. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês.